Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, de inovadores, gestores, líderes, gente que faz acontecer, gente que faz a roda girar, gente que inspira outras pessoas a empreender. Caso você não me conheça, eu sou o Pancho, este é o Rafael Silva. Conhece ainda? Vai saber, tem gente entrando o tempo todo no podcast, né? O podcast vai para o mundo inteiro, Verdade. Pensa nisso. Então, nós somos os apresentadores do Antes Tarde do Que Nunca, aquele é o nosso convidado que a gente vai apresentar logo. Mas antes disso, eu quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde do Que Nunca no YouTube. Aciona a sineta também para saber quando novas entrevistas são publicadas aqui. Porque assim o celular faz o papel para ti, né? Faz a tarefa para ti. Avisa quando novas põe a tecnologia para trabalhar. Exatamente, quando novas entrevistas são publicadas. Sempre terça-feira e quinta às 7 da noite, mas o celular faz esse papel para ti se você acionar essa sineta. Dá um like, compartilha esse conteúdo com quem você acha que deve compartilhar e siga também Antes Tarde do Que Nunca no Spotify para você ouvir onde e quando bem entender. Lavando louça, como diz o Pancho. Lavando louça, claro. Pessoal, vou falar Ele não acredita que eu lavo louça. Eu ainda não acredito. A Bela não mandou foto ainda, então preciso descobrir isso aí, se é verdade ou não. Eu vou falar rapidamente dos nossos patrocinadores, quem paga essa conta aqui para nós. Então, obrigado demais a ProWay, que lá desde o começo, desde o início, desde o start, quando a gente pediu, né, a ajuda de vocês e o apoio, a ProWay foi a primeira a levantar a mão. Obrigado demais. Na época foi a ProWay, a Transpotec, nunca vou esquecer disso. Obrigado demais por vocês terem apoiado esse projeto. Para mim, uma das maiores escolas em tecnologia. Está buscando alguma mudança, algum diferencial competitivo em tecnologia, conversa com esses caras, eles certamente vão ter algum treinamento, alguma coisa que vai ajudar vocês a mulher, meu Deus, não é que eu tirei mulher, deve ser um verbo, vamos pesquisar, a melhorar, né, de vida e melhorar a sua carreira. E também, se você for uma empresa e está querendo atrair novos desenvolvedores, por que não formá-los? Então, tem vários produtos, né, vários projetos para formação de jovens e, sim, a adoção deles direto para empresas de tecnologia. Conversa com eles, a ProWay é sensacional. O lugar deles é maravilhoso, é magnífico, é uma penthouse, como é que é? Uma cobertura lá no Tarumã, na rua, um rooftop. Tu vai adorar. Eu não sei se você vai gostar de estudar, mas o lugar é sensacional, tu vai tomar café com ela. Obrigado demais para a ProWay. Também tem a Premier Soft, uma das maiores fábricas de software, né? Às vezes a gente não entende exatamente o que esses caras fazem. Na realidade, eles fazem o que a gente usa todos os dias. Então, você está precisando de um aplicativo, está precisando melhorar um processo ou deixar ele mais robotizado, qualquer coisa que você imagina, geralmente a tecnologia consegue entregar a vocês e a Premiere é esse lugar que pode fazer aquilo virar verdade. E também eles têm um projeto muito legal, produto que se chama Outsourcing. Você tem já um pequeno time, você pode aumentar alugando da Premier Soft. Então você aluga esse time por um momento em que você precisa um pouco mais de entregas e depois devolve para a Premier. Eleita novamente uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil em tecnologia. Conversa com o Rodrigo, JP, com todo o time da Premier, que está se mudando agora num lugar maravilhoso, que certamente eles vão ter o que você precisa para a sua empresa. Também tem a Isidoro Automóveis, a 8ª maior loja do Brasil. Compra, vende. Tem lojas em Itajaí, Navegantes e também em Jaraguá do Sul. E vai ter loja nova em Blumenau? Vai ter uma loja nova em Blumenau. Falaram cedo demais aqui. O Isidoro deixou escapar para o Pancho aqui que vai ter uma loja na rua 7 de setembro. Mas ainda não foi inaugurada. Talvez esteja inaugurando enquanto a gente está falando aqui. Obrigado demais, Isidoro Automóveis. Demorou pra caramba, né? Para poder apoiar esse projeto. Mas obrigado ao Fernando, né? Que apoiou. Isidoro, Dona Eli, todo mundo lá. É muito importante você saber, eles não só vendem muito veículo, eles também compram, né? A Isidoro não compra veículos de outra forma, a não ser diretamente do consumidor. Então conversa com eles que talvez alguma coisa, algum deal, algum negócio vai acontecer com você. E para finalizar, os caras que põem tudo isso aqui em pé, todo dia, eles vêm aqui de manhã, cara, fazem, né, todo esse trabalho aqui e a gente grava com um pouco mais de qualidade. Quem vê pensa que isso está fixo aqui o tempo todo. Os caras jogaram Tetris aqui de manhã para encaixar esse negócio. É verdade. Obrigado demais a CRW, vocês são fera, né? Eu ia falar outra palavra, vocês são fera. Obrigado demais pelo esse apoio. Se a tua empresa quer comunicar através de evento,
não faz de uma forma ruim, porque a marca é a cara da sua empresa que está comunicando. Conversa com a CRW, que eles são realmente a inovação, a tecnologia nessa área de comunicação, principalmente através de evento. Conversa com eles, absolutamente. Eu estava falando antes, né, nos nossos negócios, a gente, mesmo que eles não possam, não tenha tecnologia para aquilo, eles vão te ajudar de alguma forma. Não faz nenhum evento sem conversar com a CRW. Obrigado ao Kleber e todo o time. Tem mais de 100 pessoas aqui atrás. Na realidade, cada pontinho desse é alguém ligando a luz e desligando a luz. Para comprovar? Fez a foto? Fez a foto. Ah, ela já postou. Então já postou. Tá bom. Vê o story lá da TDK, você vai saber. Ô, Rafa, por falar em evento, só para deixar um abraço pro pessoal da AMCOM. Fez 25 anos, uma baita de uma festa lá sábado no Dom Barão Vermelho, né? Barão Vermelho tocando. Caraca, que loucura, né? Muito legal, e assim, muito bem organizado. A gente tava falando, né, da organização da festa, como foi bem organizada aquela festa. Já esteve aqui, né? Já esteve aqui. Logo no comecinho também já esteve aqui Se você ainda não escutou, escuta, porque você vai entender um pouco o que a AMCOM também faz, que é uma empresa de muito orgulho da nossa cidade. Beleza. Com quem que a gente tá falando? Eu conheço esse cara há com mais de 100 alguém que anos. Também já esteve aqui, horas bolas. E um produtor de conteúdo também, né, cara? Produtor de conteúdo, muita coisa boa. Por inspiração, inclusive, do Rafa. Eu falo isso, falei daquela vez, desculpa, mas o podcast existiu graças ao... A gente vai lembrar com certeza. Quem tá com a gente é o Rodrigo Roberti, ele é da TN Seguros aqui, olha só, ele trouxe um cafezinho pra nós, muito legal, obrigado, Deixa eu puxar Rodrigo. a orelha, fazia tempo que a gente não ganhava um presente, tá? Obrigado demais, tá? Obrigado. E não só isso, ele trouxe também uma caneca maravilhosa. Mas da TN Seguros, ele já falou há muito tempo, né, sobre isso. A gente vai falar também sobre Porão Comedy Club. Pra quem não sabe, o Rodrigo Roberti é um dos sócios do Porão. E também Sapienscast, né? O podcast Sapienscast, que deu um tempinho. Que é o maior podcast, eu acho que de Santa Catarina, né? Hoje o Sapiens, né? Em visualizações, talvez. Mas em episódios, conteúdo, acho que... Em episódios, vocês mesmos estão numa quantidade, eu acho que já passaram faz tempo, né? Que eu comecei um pouco antes, Pode ser, né? porque são 2 por semana, né? Tem aquela coisa toda. Mas vamos começar então pelo podcast. Deu um tempinho por quê? Porão, coisa, né? Porão. Bom, primeiro a Malu, que a minha filha tá para nascer aí em dezembro, então... Fora isso ainda, né? Isso já é uma... A maior empresa da vida dele. É verdade. Foi um grande fator, porque na verdade no final do ano passado eu já estava num volume aí com o podcast e com a empresa, e a minha esposa falou, olha, a gente tá daqui a pouco queremos ter um filho, então é melhor tu desacelerar. Daí em janeiro eu resolvi virar sócio do Porão. Aí... Desacelerou um monte, né? Então aconteceu tudo isso, mas aí o podcast, assim, realmente, eu acabei dando uma pausa, porque o corpo e a mente não estavam aguentando... Aí tem que gravar esse momento também, né, Rodrigo? Pô, eu acho que na época até ele falou muito sobre isso, né? Cara, se eu tenho que ir lá, eu quero sentar, até a gente sempre tava falando sobre e fazendo algumas trocas, ele falava, cara, tem que sentar lá e tem que ter vontade de estar lá, né? Então, acho que se isso começa a não acontecer, é melhor dar uma seguradinha e logo em seguida volta com gás total, né? Exatamente. Mas, cara, eu queria que tu explicasse primeiro como tu caiu nesse negócio, né? Porque... De humor, tu quer dizer? No Porão, porque, poxa, eu acho que pouca gente vai entender o trabalho que é... Uma coisa é tu ter um restaurante, que é um trabalho, a gente já teve aqui uma frase do chinês que foi, tu tem que amar mais, é louco que ele falou aqui, né? Mas tu tem que amar mais o teu negócio do que a tua família, às vezes, tipo, que é um trabalho bizarro. E outra coisa é tu ter vinculado a isso entretenimento, né? E entretenimento, no caso do Porão, de altíssimo nível, né? Então, e o tempo todo. Cara, conta um pouco, assim, de como tu chegou lá, porque acho que foi depois, assim, que eles tinham começado, e depois como é que tá sendo isso? Cara, uma história bem louca, eu vou tentar resumir ela. Por quê? Isso vai antes de existir a minha empresa, antes de existir a TN. Porque eu sempre amei comédia. Em 2008, 2009 eu fiz stand-up comedy. Pesquisa no Google, cara. Ele é muito bom. Não sei por que ele parou. Pesquisa no Google. Não pesquisa. Os vídeos meus eu tirei, porque... Tirou? Como assim? Não tem mais, não tem. Não, foi em 2008, 2009. Isso é um outro ponto também, né? Que o humor é uma questão... Tinha que colocar, também acho. Eu sempre amei comédia. Sempre, assim, na época... Em 2008, 2009, eu resolvi fazer stand-up comedy, porque, na verdade, eu trabalhava numa empresa, numa multinacional. Eu quebrei o meu pé jogando futebol e eu tive que ficar em casa por um período, não podia botar o pé no chão. E nesse período eu comecei a consumir mais conteúdo e eu falei, cara, eu sempre quis fazer
nunca tive oportunidade. E como a comédia vive muito de tu falar de ti, dos teus problemas, né? Então eu comecei a escrever sobre o que tinha acontecido por eu ter quebrado a minha perna. E foi ali que eu escrevi o primeiro texto, e foi onde eu fiz o meu primeiro show no Bareco, em Blumenau. Bareco era aqui na Vila Nova, né? Era na Rua Joinville, acho. Na Rua Joinville, isso mesmo. Foi ali que eu fiz, e, meu, quando eu subi, foi uma experiência, assim, eu falei, puta, que coisa maravilhosa, assim, eu amei ter feito, independente de se as pessoas estavam rindo de mim ou comigo, né, porque meus amigos estavam lá, então, assim, metade... De ti, né? Exato, se não tivesse graça, eles iam rir da minha cara, então, isso... Mas essa sensação deve ser muito legal. Foi maravilhoso. Tirar um sorriso de alguém, isso deve ser... Porque rir é muito difícil, até pessoas que trabalham com arte, né, artistas mesmo, eles falam assim, tipo, drama, romance, são coisas, mas fazer a pessoa rir é muito difícil. Eu ia falar a palavra que no início tu já não falou, deve ser, pô, porque eu vou me controlar bastante, porque eu falo palavrão pra caramba. Mas então, eu fiz e comecei a gostar, comecei a fazer um pouquinho mais, cheguei a fazer em Curitiba, cheguei a fazer em Balneário, na época tinha o Taj, fazia, então, pô, ali eu conheci muitos comediantes, Fábio Rabin, o Diogo Portugal, o Murilo Gun, eu fiz com essas pessoas, assim, né? Quando aquela onda, exatamente, eles estavam surgindo, só que daí, claro, a vida começou aquilo ali pra região de Blumenau, pra poder dar dinheiro, a internet não tava bombando daquele jeito, assim, não era um negócio que ia ser tão simples. Então eu comecei a trabalhar e por aí foi. Nunca mais fiz. Ainda bem, né? Porque daí tu postou bem pra caramba o trabalho. Agora tu pode voltar só como um hobby ainda, né? É um sonho que eu tenho no futuro, se tudo der certo, mas o louco de como isso me conectou, eu sempre tive essa proximidade, mas eu tinha parado. E daí, em 2015, eu descobri que tinha uma molecada, porque era só eu aqui em Blumenau praticamente que fazia. Em 2015, falei, puta, tinha uma molecada que tava começando a fazer. De Blumenau, Jaraguá, Joinville, e não lembro quem me botou num grupo. E nesse grupo, eu só cheguei lá, uma molecada mandando áudio, falando, vamos fazer um show em tal lugar, vamos fazer não sei aonde. Eu falei, porra, eu tenho meu texto que eu escrevi de 2000 a 2009, olhei algumas coisas que ainda se aplicavam, falei, cara, um pouquinho. Faz tempo que eu não faço, vou testar. Primeiro show foi em Balneário, num lugarzinho, lá num barzinho alemão, bem pequenininho, e foi lá que eu conheci pela primeira vez o Irineu. Sério? Eu não sabia, ele tava começando a fazer stand-up, aí tinha o Danilo Radic, que hoje, puta, é um roteirista, escreve para um dos maiores comediantes, um cara excepcional também, e ali eu fiz. Aí eu comecei a conhecer o Irineu, conheci o Danilo, conheci essa galera e começava a fazer o stand-up com eles. E, cara, eu lembro, o Irineu fala até hoje, assim, que naquele dia ele viu, ele falou, porra, eu destruí, eu fui o melhor de todos. Que massa. Porque eu já tinha um pouco de habilidade, eu sabia, eles estavam começando. Cara, que massa. Entende? Eu tinha uma noção, eu tinha um pouco de feeling de palco, o timing. Aí a gente começou a ir todo final de semana. Só que quando eu ia, pra mim era hobby. Minha semana eu trabalhava, chegava um dia à noite, pegava o carro, ia, fazia o show, pra mim tava tudo certo. Às vezes a gente fez show pra 3, a gente chegou a fazer show pra 5 pessoas em Navegantes, assim, mas horrível. Só que, e era muito louco, porque o Irineu, eu lembro, cara, ele voltava assim, tipo, anotando. Escrevendo. Entrou, não entrou, essa piada aqui, todo dia ele escrevia. Dos outros do grupo, alguns iam lá pra tomar uma cerveja, pra se divertir. E foi nítido, assim, que em 1 mês, 2 meses, o meu nível se manteve igual. O deles começou a subir. O Irineu deu pra ver, assim, que ele Porque começou. era a única coisa dele, né? Era aquilo ou não era aquilo, né? Ele entendia que aquilo era um trabalho e não era diversão. Que aquilo era um negócio a ser levado a sério. E beleza, aí começou a evoluir, daí meu negócio tava bem, e daí eu falei, cara, não dá mais agora, eu não tenho mais como fazer isso nem por diversão. E o Irineu continuou, e beleza, a carreira dele foi decolando, a gente sempre daí manteve amizade, sempre conversamos. A gente boa demais. Muito, ele, né, querido, assim, e ele é um cara, ele não é uma pessoa extrovertida, ele é um cara tímido. Pra quem não sabe, ele tá falando do Irineu Nicoletti. Né? Exatamente, ele assim, e eu digo assim, ó, arrisco dizer que 95% dos comediantes são todos tímidos. Na verdade, comediante é tudo brinquedo estragado. Assim, ó, é tudo tem algum problema, alguma coisa tem, que daí usou o humor como uma ferramenta para lidar com isso, entende? Mas E o tempo passou, a gente continuou conversando, aí em 2000, antes da pandemia, o Irineu resolveu... Ele tava indo super bem, mas ele resolveu abrir um comedy com mais alguns sócios, que era daí o Porão. Eu gostei dele. Ele estava indo tudo bem. Aí ele decidiu abrir. Parece aquele texto, assim, tava indo tudo bem. Aí ele decidiu. Aí aconteceu abriu o comedy. Ali na Beira Rio. Foi antes da pandemia. Como é que era o nome durante a pandemia. Era o Factory. Factory, cara. Isso é bem importante, tá? Eu tenho que dar um crédito, super crédito pro Léo e pro Kaiser, porque
eles foram os primeiros a abrir a porta para fazer a Fábrica da Comédia. Que quando verdade. a gente estava fazendo lá no início, ali em 2015, eles apoiaram o projeto e falaram assim, cara, pega uma noite aqui e faz. Eles falaram isso aqui. E isso Falaram assim, aqui ó, no porra, episódio. e se não fosse eles, talvez não tinha se tornado todo esse negócio, porque a Factory ali da Beira Rio, para eles, era aquele laboratório. Sim. Então eles inovavam, eles queriam testar e eles abriram essa porta e ali a gente falou, putz, excepcional. Tem potencial, tem isso, e daí durante a pandemia, que, pô, afetou eles de uma forma, fortíssima, eles acabaram optando por vender a Factory da Beira Rio, e olha como é louco, o quanto que eles se preocupam com aquilo, eles optaram, assim, não era eles estavam vendendo para qualquer pessoa, eles, tipo assim, tem que ser alguém que faz sentido. Sim. E daí foi o Irineu com os outros sócios, eu lembro que o Irineu me ligou, a gente conversou, eu falei, cara, acho animal. Claro que é a pandemia, tu ainda tá, a perspectiva é que isso passe, né? Mas Sim, demorou vai mais saber tempo do que eles quando. imaginavam. E, cara, beleza, seguimos o caminho, mas daí em janeiro desse ano eu fui conversar com ele. E daí a gente viu, analisei, estudei o negócio, eles estavam na dúvida, porque qual que foi sempre, eu acho que o fator decisivo? Eram 3 comediantes que estavam tocando um comedy. E isso foi a primeira coisa que eu falei, cara, É um problema. vocês são comediantes. O Irineu tinha uma maturidade muito grande nisso, que ele percebia que era o quê? O quanto do tempo dele Estava tu tá vazando destinando a pro um negócio que tu tem 3 pessoas, tu tem funcionários, versus a outra que é 100% do tempo criativo dele para gerar um conteúdo que é 100% dele. Dentro do canal dele, tudo ele, né? Exato. Então, tudo isso eram reflexões que a gente começou a conversar, e daí os outros comediantes também, eles não estavam desenvolvendo o conteúdo deles. E um comedy, ou tu estrutura ele, cresce, expande, ou ele vai ser um pequeno negócio que nunca vai valer a pena comparado com 3 sócios. E daí em janeiro... Comparado com o trabalho, às vezes, né? Exato, que tu o destina, desgaste né? que te causa isso. E daí, cara, deu tudo certo, conversamos, daí no fim ficou eu e o Irineu como sócios, e daí... Os dois só, né? Só nós dois hoje, e daí a gente começou a estruturar a operação para realmente, para botar a casa em ordem, para fazer ele crescer, e realmente me demandou bastante tempo, mas para tu entender logística de comediante, como tu cuidar do comediante, como tu trazer ele, como tu montar uma agenda, qual é a antecedência para montar a agenda, como tu ligar isso com os outros comedies da região, como tu estruturar o local para ter a melhor experiência, melhor áudio, melhor iluminação, sabe? É um negócio que foi muito louco, mas ao mesmo tempo, de janeiro para cá, quando eu entrei, a gente tinha uma capacidade para 44 lugares. A gente tá com 72 lugares Caramba. agora. Ali embaixo. Foram cavando pra Pois dentro da é, boquinha. Vocês não têm noção de tudo que tem de espaço lá dentro, assim. Então a Eu tenho gente que ir, eu não fui depois que eu abri Então- o porão. E foi no começo desse ano, né? foi Janeiro. a gente fez a reforma agora e os ajustes foi em março que a gente fez. A abertura, né, do novo espaço. Quando eu fui, ainda tinha o camarim lá o no camarim, né? Esse Lá não agora tem são mais. lugares. Pô, cara, faz todo São sentido. lugares, lá tem o mural que é assinado por todos os comediantes. Massa. E, quando eu decidi entrar, na verdade, eu fiz o encerramento da minha empresa lá, da TN, Da TN. com o pessoal. E lá foi um dia que eu olhei, e eu digo isso pro Irineu. O Irineu é uma peça extremamente importante, um irmão meu, mas foi quando eu vi a galera trabalhando. Eu falei, cara, não foi por ti. Foi o Miro, que é o cara que tá lá, que eu acho que Miro eu acho que o porão e a sensacional. Factory foi construído ao redor dele, É lá naquele verdade. lugar. Na cara Ele dele. nasceu ali. Ele nasceu, exatamente. é. Eles foram construindo Ele aquilo. foi conduzido por capivaras, capivaras O menino trataram ele. capivara, assim, o e Mogli aí do Baita Gente. cara, ele é fantástico, assim, cara. Ele é excepcional. Quando eu vi, assim, que eu fiz aquilo e eles trabalhando, e as meninas, a galera da cozinha, as meninas limpando, carregando as coisas e olhando aquilo, eu falei, cara, sabe, a galera engajada, tudo coisa que eles que desenvolveram. Quando tem o vídeo de entrada pro show de comédia, elas fazem, sabe? Eu olhei aquilo e falei, cara, que saudade que me deu. Eu não posso mais fazer comédia, mas, eu queria estar envolvido nisso, porque pra mim a comédia é uma terapia. Aham. Aquilo ali no dia que tu tá sentado, tu vê alguma pessoa te fazer rir por 1 hora, tu esquecer que tu tem o teu Sim. celular e tu vive o presente, eu Verdade. falei, cara, aquilo ali é uma coisa que, pra mim, pensando como negócio, também quando eu investi, eu falei, cara, isso aqui só vai valorizar no mundo que a gente vive hoje. Tu precisa cada vez mais desse momento de descompressão. Desligar. Ô, Rodrigo, eu queria entrar num tema seguinte, porque Claro. tu falaste até, né, 2008, 2009, começaste a fazer, porque houve um boom aí do stand-up comedy aqui no Brasil, né? Brasil. Na realidade, naquela época, meu Deus, era moda, todo lugar tinha stand-up, enchia, lotava, aquela coisa toda. E como toda moda, toda as tendências, dá uma descida, né? De repente tu desce e encontra um ponto de equilíbrio, né? Isso que eu acho bacana, que houve um ponto de equilíbrio. Eu pensava que daqui a pouco, não vou mais ver stand-up comedy ao vivo, né? Vou ver no YouTube, vou ver em grandes centros talvez, mas não aqui em Blumenau, por exemplo. Mas não, né?
Tais aí para provar, ou seja, tiveram que ampliar 70 lugares, ou seja, até onde eu sei, tá esgotando aquele lugar em várias oportunidades, né? Tá sempre... Esse público, mas é sempre o mesmo público? Como é que tu... Não, isso é outra experiência que, cara, eu tô aprendendo muito ali. O público muitas vezes é do comediante. Entendi. O público varia. Então, assim, a gente tá trazendo muita safra nova. Porque o que mais aconteceu que eu percebi eu pergunto para as pessoas, você já viu stand-up? Sabe o que é? Sei. Onde é que tu viu? Eu vejo na internet. Eu falo, nossa, você não tem noção do que é muito diferente. A experiência que tu tem, e isso que a gente tá tentando, tava conversando até com o Rafa ali embaixo, falando assim, cara, tem um comedy em Blumenau, tem 10 comedy clubs no Brasil aproximadamente. Cara, tem um aqui. Certo. E assim, tu ter esse local onde a experiência de um comediante, que às vezes o cara tá no especial no Netflix, mas ele tá a 2, 3 metros de ti. Ele faz o show, depois ele tá ali conversando contigo. No teatro, ele faz o show, ele vai embora, ele talvez tire uma foto, mas ali é aquela questão intimista de tu tá ali sentado, conversando, e aquela pessoa tá na tua frente, fazendo piada, testando texto. Então muita gente vem pra testar coisa nova. Então, acho que eu respondi a pergunta, não. Qual que era mesmo? Eu acho que esse ponto de equilíbrio, né? Que não, agora... isso, ponto de equilíbrio público, né? Que eu tava falando. Ele tava falando verdade. que os públicos são né, públicos dos comediantes. Isso, que é um problema. É uma coisa que é interessante, mas é um problema. Que o que acontece? No passado, a internet não tinha deixado os comediantes tão famosos. Então, assim, o exemplo que eu dou é do Curitiba, que é a referência no Brasil. Curitiba Comedy, o passado era, você ia pro Curitiba pra ver comédia. Tu não sabia quem era o comediante. Tu ia dar risada. Tu ia lá pra rir. Hoje, as pessoas vêm pelo comediante, o que é uma batalha que a gente tá em cima pra bater bastante, porque tem muito comediante que é muito bom. A gente tem, cara, pra vocês terem ideia, eu acho do caralho isso, desculpa o palavrão. Não. Tem 3 pessoas que estão morando em Blumenau por causa do Porão. Caraca. Vieram pra cá, por quê? Porque eles estão abrindo show e conhecendo e treinando pra viver da comédia, eles vieram pra cá por causa do comedy. Então essa é a referência de tu ter. A gente fala, cara, esses caras são muito bons. Tem um comediante que vem aqui, que tava ontem, que é o Pedro Lemos, o cara roteirista da Culpa do Cabral, o cara faz fritada, ele é muito bom. Só que ele não tem 1 milhão de seguidores. Entendi. Só que ele é muito bom. Ele é melhor do que muita gente famosa. A gente fala assim, gente, vai no comedy pra ver comédia. Não se importa só em ver o comediante. Tu vai descobrir gente excepcional e gente maravilhosa. Então a internet, ela veio pra ajudar, mas ela, ao mesmo tempo, ela prejudicou um pouco a comédia por causa disso. Entendi. As pessoas vão pra ver o... Inflacionou muito, né, a pessoa e esqueceu que os outros são bons tão às vezes melhor. Às vezes até mais... melhor, eu ia fazer uma analogia feia aqui, mas são mais esforços... Tipo assim, o cara tem um esforço muito maior de te fazer... Assim, eu vou ser honesto contigo, assim, eu fui uma vez num grande comediante, né, num teatro gigante. Pode falar o nome. Cara, não vou falar. Por quê? Como assim? Mas um grande, talvez um dos maiores do Brasil hoje, e esse cara tava chapado. Tipo, chapado, eu acredito, de maconha, e ele não fez... Não entregou um bom show. Não entregou show. Então, e esse cara, às vezes que tá iniciando, 2, 3 anos ali, esse cara tá finzaço de te fazer rir, né? Então, eu acho... Tá comprometido, exatamente. Né? Tá e esse é o cara que daqui 5 ou 6 será um grande, e você tava ali com ele, né? Então, a gente vê isso muito lá na cena americana, né? Sei lá, de caras gigantescos que estão lá no Comedy Club, né? E a gente, de certa forma, falando, como tu disse, cara, são só 10 no Brasil, um tá em Blumenau, né? Então, ir lá pra rir, pra desligar, é um super apoio, né? Mas, cara, tu tá só ganhando com isso, né? Porque, poxa, eu não sei quanto a vocês aí que estão assistindo, mas toda vez que eu vou num comedy, eu saio de lá, assim, 2 dias com uma adrenalina absurda, assim, eu ri demais, né? O humor tem esse poder, né? É impressionante, eu falo assim... desliga, pro humor, tu desliga completamente de tudo, não tem como... Tu se vê um drama, até tu associa o drama que tá acontecendo com o que tá acontecendo na tua vida. O cara tá ali cuspindo na tua cara, tipo, uma coisa é tu tá lá, né, tu tá 8 mil pessoas, outra coisa é o cara tá aqui, ó, sabe, tipo... Ele interage falando contigo, rindo da tua cara, sabe? Isso é muito legal. A gente até, assim, tu vivencia situações que é muito interessante, porque o teatro, ele tem que cumprir aquele período. Ali no comedy, às vezes, tem shows que vem, assim, ó, vou falar, sei lá, famoso, por exemplo, mas tem de tudo, mas o Afonso, quando ele veio pra testar. Ele fez 1 hora conversando e brincando com a plateia. Tu tem uma experiência única. Tu tem um cara ali, às vezes... Ele falou da Vipel. Ele falou da Vipal. Cara,
é bizarro, brincando, sabe? assim, sabe? É brincando, sabe? Tudo ao redor. Desculpa, te cortei, não, mas eu gostei tanto daquele dia do Afonso, cara, que foi animal. Porque os caras, assim, sabe? Essa é a experiência e a cena da comédia americana que eu acho que tem que acontecer aqui e tá acontecendo. Que é isso. Os comediantes, eles nem sempre vão estar lotando teatros. Eles têm que entender que a roda que faz esse mercado girar é o comedy. E tem muita gente que valoriza isso. Eu preciso, cara, tem comediante, pô, o Diogo Portugal. Cara, ele é parceiraço, ele vem pela cena, ele não vai vir pela grana, porque ele pode lotar um teatro. O Afonso veio por quê? Porque eles sabem que aquilo ali, pô, uma hora eles vão ter que estar rodando nisso e vão ter que estar ali conversando, testando, e a mesma coisa que são os outros comediantes, talvez não são conhecidos, mas são bons iguais. E o cara tem que aquecer, né? O mercado aquecido é bom demais para eles, né? Então eu acho que eles, de certa forma, como a gente aposta, eles também apostam, né? Porque o mercado aquecido é outro game. Stand-up nos Estados Unidos é antiquíssimo, né? Ou seja, tem já uma tradição gigantesca, assim, né? De muito tempo, né? E a gente tá caminhando pro mesmo caminho, a gente tá seguindo o mesmo caminho nessa história. Tu acha que os comedies vão se ampliar? Vai surgir gente nova o tempo todo? Gente nova, sim, tá surgindo a todo momento, gente com muito potencial. Eu tenho algumas dúvidas de alguns fatores, que é realmente esse, o que a internet fez para deixar algumas pessoas tão famosas, né? Porque lá nos Estados Unidos, realmente, assim, tipo, os caras que são famosos, lá é tanta gente, tem muito comediante. Então, lá, assim, os caras que já têm especiais no Netflix, eles estão rodando em várias regiões. Não sei se entende, ele já tá rodando em comedy. Aqui ainda tem poucos que lotam teatros. Existe um gap muito grande entre aquele que lota um comedy. Isso está acontecendo em Blumenau. Até, por exemplo, a gente está conseguindo com sucesso trazer alguns comediantes que a gente está fazendo nome aqui. Os caras são bons, são ótimos, mas ninguém conhecia eles em Blumenau. Daí a gente tá trazendo aqui, eles estão começando a lotar. Entendi. O Rafael Aragão é um cara, excepcional, excepcional, só que agora ele estourou. Ele tá assim, o Aragão ele é tá... como é que é? Da indústria, né? Da indústria. Esse cara, nossa, esse cara é excepcional. Um cara super simples, adotado ele não na precisa nem favela do falar. Paraná. Não precisa nem falar, tu ri da cara dele, assim, ele é muito bom. Esse cara, rapidinho, só pra eu falar dele, então, porque ele merece, o Aragão hoje, ele não tá dando conta de tanto show que ele faz em fábrica. Não sei nem o que ele tá fazendo com tanto dinheiro, provavelmente. Em porque fábrica? Esse cara, E é isso que eu vejo cada vez mais nichado. Ele era de chão de fábrica, ele era assim, ó, de trabalhava. Conhece, né? Sabe bem a realidade daquele... Um diretor, se eu não me engano, da empresa, que ele trabalhava numa multinacional de chão de fábrica, ele fazia escondido o show no Curitiba e ninguém sabia, ele nunca falou ninguém pra empresa. Um dia ele tava no Curitiba, um diretor viu e depois viu ele no chão de fábrica e falou, cara, teu lugar não é aqui, teu lugar é no palco. E, cara, ele tava há anos fazendo comédia, um cara querido no mundo da comédia. E, cara, assim, ó, um cara de um coração do tamanho do mundo. Se tu for lá, ele vai ficar conversando contigo. E ele vem, tu chama, ele vem de carro, ele não tem assim, não tem frufru. Ele vem, faz show e fica sentado contigo o tempo que tu precisar conversando, ele se interessa por ti. Cara, um ser humano assim que, excepcional. Ele faz os Três do Sul, ele, o Gustavo Furlinho e o Irineu, né? Então... Eu posso falar sobre isso. Mas essa questão do nichado é muito interessante. Eu tava vendo até que um tempo atrás aí no Comedy veio alguém falar sobre... Tem enfermeiro. Enfermeiro, exatamente. Isso aí. Enfermeiro sincero, sim. E lota duas sessões. Tem o contador também, que lotou tem o Diogo Almeida, que é de professor. Aqui. Professor sensacional. Diogo Almeida, de professor, já teve lota. Aqui? Já, ele vem de... Dezembro ele vem de novo também, ele tá direto. O Diogo Almeida, ele fez um show agora pra 2.000 pessoas. Caraca. O Gustavo Indavírus fez ontem, eu acho, sábado, 1.700 pessoas em Indaial. Pô, de Indaial tá, o Indavírus, Indaial. O porco, né? Ele tá vindo no porão também? Tá, vai ter um elenco fixo. Isso é outra coisa que a gente tá querendo fazer. A gente tá querendo criar um elenco fixo pra não depender de comediantes de fora. Eles vêm, mas a gente tem gente aqui tão boa pra criar um elenco fixo, entende? Pra ter por semana, inovar, fazer coisa diferente. A gente tem a noite do Open Mic. Que é a galera que quer fazer a primeira experiência. Isso que eu ia te falar, tem isso também, né? Tem a oportunidade de encontrar pessoas novas, né? Seja, qualquer um pode se inscrever lá no Open Mic. Tem algum corajoso que vai lá? Cara, lota a noite de Open Mic. Lota. É uma das melhores. A gente faz uma por mês. Lota a noite, tem 10, 12 pessoas. Cara, essa eu preciso assistir, porque deve ser muito cada uma dessas 10, 12 pela pessoas. situação, né, cara? O cara ir lá e pela primeira vez. E ali que surge pessoas que começam a gostar e começam a participar. Então já tem um ou outro que começaram no Open Mic, que agora a gente começa a chamar pra, tipo, vai ter um show do Irineu, quer fazer 5 minutinhos? Vai lá fazer antes. Então sempre tem isso, né? Os comediantes aqui da região abrem pros outros comediantes e assim a gente estimula todo o ecossistema, entende? Eu queria te fazer uma pergunta dessa super diferença, eu acho que é bastante comentado no mundo da comédia.
E tu não é só um empresário, né? Tu não é só um empreendedor da comédia, tu foi já um comediante. E dessa diferença bizarra, né? Aqui o game foi entendido de, cara, tu tem que acelerar na internet e fazer muito conteúdo. E, cara, tem gente que é bizarro, faz conteúdo assim, cara, acho que toda semana, cada 5 dias. E lá nos Estados Unidos isso não acontece, né? Tipo, o cara, ele tem um texto do ano inteiro e no fim do ano ele faz um especial e é isso que ele faz e ele ganha muito dinheiro. Qual que tá certo? A gente vai chegar nesse nível de parar um pouco de internet? Eu acho que é o fator... Porque é cruel, econômico. Né? Não, eu bem, acho né, que é uma cara? questão de necessidade. Eu acho que lá tu não tem tanta necessidade de fazer isso, tanto que nos comedies ninguém filma. Entendi. Tu não tem vídeo, tu não tem nada, eles não queimam esse conteúdo. Entendi. Aqui, porque eu acho que lá tem toda uma economia que gira a favor, então assim, aqui é mais uma necessidade de tu estourar e tu poder ganhar ou ter uma outra fonte de receita, porque eu acho que o mercado ainda não gira tanto da comédia como gira nos Estados Unidos. Sim. Sabe? Essa é a minha Lá percepção. tá aquecido, o cara faz outras coisas, não só comédia, talvez. Ele tem Ele outras... tá fixo num comedy que ele já ganha, o comedy dá um dinheiro bom. Aqui, às vezes, assim, sei lá, nossa questão da nossa moeda, a quantidade de shows e disponibilidade para essa galera ainda ganhar para a grande massa, como vamos dizer assim, os PMS, vamos dizer, as pequenas e médias, ainda não ganham o suficiente quando lá o cara vive super tranquilo. Aqui não, aqui ele tem que focar em conteúdo para ele conseguir essa área, esse meio tempo, esse gap que deveria se sustentar. Hoje, acho que hoje no Brasil ele ainda não sustenta. Como é que funciona como negócio, Rodrigo? É cobrada entrada para ir para o porão? Essa entrada passa toda para o comediante, vocês ganham no consumo? Como é que funciona essa como distribuição? business? Como Hoje business tem dois mesmo. modelos, né? Mas o modelo tradicional é o valor de ingresso é cachê do artista. A gente tem um percentual dependendo do como for para sustentar a operação. E o resto é aí o bar, que daí a gente tem comida, drinks e tudo que precisa para as pessoas ficarem lá, seja na hora que chega antes ou fica até depois, né? E vocês fecham a casa para eventos corporativos também. Também. Né? A gente tá com bastante evento corporativo agora do Mas aí sempre com comédia ou não necessariamente com comédia? O pacote envolve comédia. Tem o pacote que a pessoa contrata para poder consumir lá, consome no local, leva os colaboradores e daí ela pode contratar daí os comediantes que a gente tem na casa, que são as crias do porão que a gente diz, que daí tem junto o pacote com o show deles. Aí tudo varia, assim, porque tem gente, comediante, que quer um briefing específico que o show seja muito focado na empresa. Aí envolve algo bem técnico dos comediantes, né? Imagina, né? Ter que escrever para aquela empresa, cara, vai se texto, ferrar, né? cara. Texto, e só para aquele momento, não é? Muita coisa ele acaba aproveitando, obviamente. E corporativo é difícil. Eu imagino. Para grupo de amigos é difícil. Eu fiz já com conhecidos, tipo, porque assim, quando tu vai para ver, tu tá na tua mesa com os teus amigos, mas tu não conhece todo o redor, a luz... O comedy é todo programado. A luz, a forma que ela tem que estar, como ela ilumina, pra tu sentir a vontade pra dar risada, porque se a iluminação estiver alta, tu ri menos. Entendi. Então, tudo isso tem um contexto. Mas se tu tá com os teus amigos, e muita gente, tu sente mais à vontade pra responder o comediante. Então, assim, é complicado, porque o cara tá lá, ele tem que lidar com o momento na hora, Que ele não sabe mas o que é, sempre né? tem. E acontece, às vezes, tem gente na mesa, já aconteceu de ter... gente lá que tá bêbado e acha que pode fazer o que quiser no palco. O comediante desce a lenha. Pode O fazer comediante parte. tá com o microfone ali, ele vai te fazer, ele vai te zoar até tu não poder mais. Sim. Então isso acontece também, entende? É Mas difícil controlar isso aí, não, né? Não tem como controlar isso. Tem pouco, mas às vezes acontece, porque a gente tem todo... O comedy, ele é focado em ter a pessoa que vai abrir para ela explicar o que é a comédia. A gente explica como funciona, a hora de bater palma, a hora de rir, para não querer isso é sobressair verdade, o comediante, verdade. faz-se essa introdução. Mas às vezes tem um outro que se passa e daí... Mas daí, sim, o comediante aproveita, né? O cara Sim, vai erguer a bola... vai aproveitar o cara, exatamente. Tu tá debatendo com um cara que sabe, que faz isso como profissão e tá com o microfone na mão dele. Então, assim, Exato, tá no palco, né? Exatamente. O cara tá no palco. Mas essa questão corporativa deve ser complicado. Fazer humor para um evento específico, vamos lá, né? Cara, o ideal é que o cara fosse lá na empresa, passasse lá uma semana estudando e vendo o que rola, porque é isso que eles fazem, no fim das contas, né? Nunca esqueço quando deu aquele boom todo, 2008, 2009, entrevistei o Diogo Portugal num evento que ele veio aqui. Acho que foi a primeira vez que ele veio aqui no Carlos Gomes. E aí, beleza, entrevistei e tal, fechou a entrevista e ele assim, tá, tu tens 15 minutos pra mim? Tenho, claro. Então tá. Aí ele começou a me entrevistar.
Qual é o barzinho que todo mundo vai? Ah, tá. Qual é a zona que todo mundo fala? Tá. O que tá pegando aqui na cidade agora? Qual é o problema do prefeito? Cara, ele pega tudo, pega um raio-x da cidade para poder fazer piada. Sim. Com que as pessoas se identificam, né? Isso é importante também no humor, né? Que a pessoa tem que se identificar, né? E até ele citar essas coisas é engraçado. Não, demais. Como é que o cara sabe disso, né? Exatamente. Era muito engraçado, porque depois eu ouvi, né? Pô, o cara falou daquela zona, como é que ele sabe que tem essa zona aqui, cara? Sabe? Falei, exatamente. É muito engraçado isso. É muito... Não, e daí a sequência aqui é a seguinte, quem faz hoje o show nichado provavelmente trabalhou nessa área, né? O enfermeiro, sincero, deve ter sido enfermeiro, ou ainda é o professor. O Diogo também é professor, né? Então o Aragão foi do chão de fábrica. E é um público grande, né? Se for pensar, quantos professores nós temos em Blumenau, por exemplo. Tudo né? isso... E não só, até o aluno vai entender, porque o aluno está vivendo o drama do professor. O Bruno Romano faz só corporativo. O Bruno Romano também fala bastante, é um puta comediante bom demais, e ele faz focado nisso. Ele tava até agora, acho que ele fez em Floripa um evento de tecnologia, acho que foi ele deve que ser fez. RD. Acredito que sim. A galera acaba nichando, mas é uma forma de... O Eric Clapton, que é do TikTok também, ele focou muito no conteúdo de criança. Clapton? Eric Clapton. Não é o guitarrista. Não, músico. esse Ele falou Eric Clapton, eu falei, ele migrou agora. Esse cara trocou de carreira. Eu fiquei pensando, tá aqui Não, no depois Brasil, tu pesquisar, comédia. ele nichou em criança, nossa, mas fazendo assim, tipo, conteúdo focado pra criança, um pouco de humor, Cara, com isso. Então, assim, é que realmente, quando a galera começa a entender e romper a barreira de que quando tu nicha, o nicho não é só a tua região, é a internet, é monstruoso, né? Exatamente. Aí a coisa toma Qual que é a maior dificuldade, cara, que tu enfrenta aí no dia a dia da indústria da comédia? Cara, acho que da indústria da comédia hoje, é esse do público começar a entender, e a gente tá tentando, tá indo super bem, assim, hoje eu não posso reclamar, o comedy só cresceu com essa investida de levar as pessoas, um fluxo de gente, todo show, assim, tem gente que vem do comediante, mas tem pessoas que nunca foram no show de comédia. E essas pessoas estão voltando. Então a gente tá mostrando, gente, é um trabalho que vai levar um ano, pelo menos aqui na região, para as pessoas começarem a ver que elas podem consumir a comédia. Então esse é um dos desafios, né? Mas pro comedy, principalmente, é a gente poder expandir no estado, que é o que a gente tava conversando. A gente precisa ampliar, porque o maior custo de hoje de uma comédia é logística. A gente vai abrir 2 unidades agora, em 2 regiões aqui pro ano que vem. E daí depois, se fizer sentido, a ideia já tá estruturado para daí criar um modelo de franquias. Não dá pra dizer onde que vai ser? Melhor não ainda. Melhor não. Tá aceitando aí, né? Até porque, tu vai falar que vai fazer lá, sei lá, em Rio do Sul, e aí, aí alguém vê que tava interessado. Exatamente. Não, esqueci que eu ia perguntar. Mas enfim, então deixa eu perguntar. Porque obrigado. Tem a questão da internet, né? Que obviamente atrai muita gente. Mas um lance que eu achei muito bacana no caso de vocês é o fato do Irineu estar fazendo agora um programa na rádio. Sim. Que é outro público, Isso não é o público da internet. Não é o público da internet. É uma outra bolha. Eu fiquei imaginando, porque fez um sucesso incrível, né? Porra, pelo menos a quantidade de seguidores que conseguiram, mais baita, exatamente. Com o Rafael lá, no Rafael Steinbach. É das 11 ao meio-dia, acho? Das 11 ao meio-dia. Acho que é isso, né? Cara, isso sem dúvida. Foi um canhão. Deve ter dado um boom, né? Porque falamos com outra bolha. Meses, porque daí ainda é mais regional. Né? Aí tu pega aqui a região inteira, porque a internet tu não tens esse, né? Tu não tens esse controle. E a rádio não, né? A rádio é aqui, é local, então tu consegue atrair, eu acho que fortalece demais. Mudou muito o público, e isso que é legal, realmente, furar essas bolhas, porque daí não é uma galera digital, mas daí a galera tá ouvindo sobre o Porão, e muitas vezes o Irineu recebe os comediantes lá no programa. É verdade. Então isso ajuda muito também. Pô, a gente tem tanta gente, de verdade. O Dollens, o Ben Ludmer, que são 2 mágicos maravilhosos, assim, 2 pessoas... Cara, esses caras estão vindo aqui, estão começando a lotar, mas as primeiras vezes que eles vieram, ninguém sabia quem era. A gente teve que falar assim, vai lá ver, desgraça, olha o cara... Tu olha e tu fala assim, cara, como é que pode? Esse cara, o Dollens, fazia show pelo mundo inteiro. Caramba. Entende? Um cara excepcional, assim, mas o programa do Irineu, sem dúvida, e do Rafa ali, ajudou muito a questão de divulgação do show. A minha pergunta é, eu acho que tu tendo 3 locais em Santa Catarina, acho que tu resolve esse problema da logística, né? Porque querendo ou não querendo, tu trazer um comediante para vir a Blumenau, né? Ou tu trazer um comediante para vir em 3 casas, em 3 dias seguidos, muda completo. Tu divide em 3 toda essa despesa.
e no fim tu tá consumindo ele 3 dias, né? O maior custo de um comedy hoje é logística. Ela tem que ser muito bem estruturada. Então hoje a gente tem parceria com outros comedies, a gente consegue, tipo, hotéis hoje nos dão diária, então, porque assim, por sorte, pô, a gente traz pessoas que são extremamente conhecidas. Então, isso ajuda muito pros hotéis também da região. Audiência, né? É audiência. Eu tô levando o cara no no hotel dele, esse cara vai lá, aposta sobre o hotel e, pô, o nosso Instagram, cara, o alcance do Instagram do Porão, quando eu peguei, tava com 21 mil seguidores. Hoje a gente tá com 36, 37. E assim, o alcance e o engajamento é monstruoso. Então, tudo que a gente faz ali dentro do comedy. Então, assim, hoje a gente tem parceria, inclusive, com o Seu Porco, a gente fechou. Então, tanto com o Museu da Cerveja, tudo. Hoje a gente leva os comediantes nesses locais, porque eles nos... Tipo assim, então, tudo isso vai ajudando a gerar esse ecossistema e a gente leva essas pessoas lá e... Mesmo porque ele vai postando também, né? Claro, vai divulgando. E tu vai saber que lá vai estar o cara, se tem aquele comediante que tu gosta, a chance do cara estar lá almoçando e tu poder ir lá, também conhecer, tirar uma foto, falar com ele, então isso ajuda bastante. Cara, eu acho também, que tinha que ser uma visão quase pública, assim, público, sabe? Tipo, trazer um monte de gente que traz audiência pra tua cidade e isso, querendo ou não querendo, traz muita gente pra tua cidade. Cara, né? É quase uma matemática exata. Né? Meu sonho é botar isso numa rota cultural, de falar, gente, pelo amor de Deus, cara, a gente tá trazendo gente aqui que não é fácil de trazer, esses caras vêm, eu tenho que dar, assim, ó, o Irineu é uma peça-chave também, porque, pô, pouca gente sabe disso, né? Muita gente vê ele pela internet e não viu o show. Mas ele veio do stand-up. Então, assim, o show dele é um dos melhores do país, não tô zoando. É altíssimo nível o show solo dele. Então, assim, eu falo, vai lá ver. E ele, a comédia respeita muito ele. Então, quando ele fala com um comediante, o nome dele tem peso pro cara vir. Então, ele traz, eu falo, gente, vocês não têm noção que esses caras estão vindo aqui se apresentar? Tipo, pô, sábado, o Murilo Couto tava no Carlos Gomes. Ele foi depois lá no Porão conversar com a gente e tal, pra gente já definir, porque a logística não deu, porque a agenda desses caras é corrida, mas ele vai vir. O Paul francês, que tava também ontem no Carlos Gomes, estava ontem depois ali no Porão. Então, assim, tudo porque, pô, o comedy ali, o Irineu, queria ver. Então, eu quero botar isso como uma rota turística para que, cara, os turistas também venham para cá e que a galera daqui abrace e fale, de atração, porra, né? Um centro de atração por causa da comédia, né? Exato. Tu falaste que quando tu começaste lá em 2008, fazendo comedy, fazia show para 3, 5 pessoas. Aconteceu isso no Porão também, no começo? Ou sempre foi um sucesso, vamos dizer assim? Sempre teve é que assim, qual que é a vantagem de um comedy? Vantagem. Graças a Deus eu consegui mudar isso, mas quando eu entrei em janeiro, isso era um problema. Se eu não encher, eu dou cortesia. Entendi. Essa foi a minha maior briga, e daí agora, hoje a gente não precisa mais. Hoje isso pra mim, eu vou falar daí uma conexão que isso pro meu negócio foi pra TN, o Porão e a TN casou perfeitamente, como estratégia de negócio também, como consequência. Mas o que acontece? Qual é a garantia pra mim pra quem, nosso parceiro de cerveja, hoje, Stannis, um baita parceiro nosso, eu sempre vou ter público. Porque se não lotar, eu tenho pessoas que querem ali consumir a comédia, então eu acabo colocando. Só que é ruim porque, pô, o artista não ganha com isso. Então eu preciso que as pessoas fortaleçam e graças a Deus com esse trabalho, com o Irineu fazendo, como a gente estruturou, hoje a gente não precisa fazer isso. Chegou a ter uma época, quando eu entrei, que realmente tinha gente que não comprava ingresso pra esperar ganhar cortesia. Isso que eu imaginei. Aí eu falei, cara, cancela. Como é que é o abandono de carrinho, e-commerce. Abandona o carrinho pra ganhar desconto, né? Tinha isso e assim, dali de janeiro pra cá mudou muito. Então hoje a gente tem pessoas, a gente criou um grupo. Então hoje tem um grupo de pessoas que são engajadas, que se eu quero dar um benefício e dar alguma coisa, a gente ajuda aquela galera, que são a galera que prestigia o comedy toda hora, entende? Pra gente não... Tá acabando e a gente não vai falar do TN. O que a TN faz, cara? Como é que tu nasceu nesse... Não, é porque tá acabando o tempo, rapidamente. E agora que tu puxou a TN, é importante a gente falar sobre isso. Tá. O que a TN faz, cara? Cara, a TN surgiu como uma empresa especializada em benefícios. Foi uma empresa que eu fundei em 2011, em que eu fazia consultoria para as empresas, para grandes empresas, em tudo que era remuneração indireta. Então, se ela queria contratar um plano de saúde, se ela queria contratar um seguro de vida, qualquer coisa que fosse, um cartão de desconto, uma plataforma de saúde e bem-estar, tudo isso a gente fazia esse trabalho de pesquisa de mercado, implantação e gestão. E a gente começou a crescer, só que não tínhamos a perna daí de seguros, grandes riscos, análises, seguro patrimonial, responsabilidade civil, D&O, que a gente chama, entre alguns outros. E as empresas nos pediam, mas eu não sabia e não fazia isso. Então, em 2015, tinha um amigo meu irmão, que é o Beto e o Rodrigo, que são da família ali da Log House, da Post House, né? Eles tinham uma corretora e eles tinham exatamente essa outra vertente.
E que eu não tinha. Eu falei, cara, eu acho que Junta tem as sinergia coisas. dos negócios, então daí a gente acabou juntando as duas operações, eu Legal. acabei assumindo, e desde então a gente vem se tornando aí referência em grandes riscos. Então eu tenho hoje, vou falar um seguro de uma empresa com patrimônio de 200, 300 milhões que tem lá em risco. Hoje os pequenos negócios não conseguem alocar Abraçar. isso, fazer o gerenciamento de risco. Então hoje a gente negocia e consegue fazer uma aceitação para manter esse patrimônio seguro, tanto na parte do patrimônio dele, quanto na parte de pessoas, né? É um trabalho técnico, né? Muito, 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 cara. A gente cresceu bastante esse ano, a gente vai fechar com 30% de crescimento. Caraca. E o objetivo Legal. é nos próximos, dobrar de tamanho nos próximos 3 anos, por uma Caralho. oportunidade que a gente percebeu no mercado. Aí a gente não tá dando conta hoje de... A gente tá com vagas em aberto, que é um negócio oportunidade? muito difícil. Que oportunidade é essa? Me conta aí, se é que pode contar. Não, assim, o que a gente tá fazendo? A gente percebeu, acho que foi há 4 anos atrás, a gente começou a se especializar exatamente nisso, né? Em grandes riscos e algo muito mais técnico. E o mercado, a tecnologia veio muito forte para isso. A tecnologia para o mercado do varejo, do segurinho do automóvel, do segurinho residencial, e a gente já tinha percebido isso há uns anos atrás. Então, por isso que a gente especificou. E agora a gente está tentando buscar um modelo de negócio para ajudar os menores corretores aqui, que é o que eu tinha até comentado, né? Pô, o cara passou a vida inteira trabalhando com isso, sustentou a família, tem lá seu 1, 2, 3 funcionários, mas, cara, ele não tem mais gás para inovar nisso, entende? Para jogar o jogo que tá na velocidade que tá. Então a gente tá pensando, a gente trouxe agora uma pessoa para nos ajudar nessa expansão e aquisição de outras corretoras para a gente poder dominar o mercado aqui. E ele me contou o modelo que ele vai fazer, putz, muito legal, cara, muito legal. É um modelo assim que eu acredito demais. É um grande erro nos M&As de startups. E esse erro, tu tá indo exatamente contra esse erro. Acho muito legal. Tu tá trazendo um empoderamento diferente, cara. Parabéns, eu acho incrível o que tu tá fazendo e certamente vai ser abissal aí o teu crescimento. Pô, já 30% num ano já é uma coisa para uma empresa que dobrar, então, uma empresa que seja, tem alguns anos é uma coisa, né? Uma empresa que começou é uma coisa, a outra que tá muito Hoje a gente vai passar a gente já tem mais de 1,5 bi de patrimônio segurado sob nossa responsabilidade. Então, Legal. que é do patrimônio dos nossos clientes, né? Acabou, eu preciso fazer 4 perguntas para ti. Na real, eu preciso explicar. A gente tá. Você tá em 2026 assistindo isso aqui. E a gente tá na época da Copa. Copa de 2022. Copa de 2022. Qatar. Então, por isso que a gente tá aqui vestidinho aí. A gente Qatar. acha ainda que o Brasil vai ser hexacampeão, mas Esperamos né? que... talvez ele saiba já que não é o que é. Esperamos que isso. Você já sabe, né? Se é ou não é. Obrigado demais. Mas eu tenho 4 perguntinhas e todas elas são mais pessoais. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Na vida. Minha maior dificuldade, cara, foi o início do meu negócio. Do ATN. Da ATN. Foi o período mais difícil, porque foi o período em que eu tava extremamente endividado e realmente eu lembro de tava saindo de um negócio para abrir esse? Eu tinha voltado de viagem. Não tinha nada, porque eu achei que viajar ia resolver todos os meus problemas. Quando eu voltei, os problemas estavam todos aqui. Não mudou porra nenhuma. Aí eu comecei a trabalhar numa empresa. Mas assim, no início do negócio, eu teria que depois dar todo um contexto de por que eu era um zero à esquerda. Nossa, eu fiz merda quando eu era mais novo, mas tanta cagada Alguém não fez, não? Nossa, eu fiz muita cagada. Então, foi muito... Esse início foi difícil, porque ninguém acreditava direito que eu ia conseguir fazer alguma Tinha coisa. Um histórico, né? E eu tava só afundando, e era todo mundo, cara, vai trabalhar e não inventa isso, vai dar merda. E era o estagiário ganhava mais do que eu, e eu endividado. E, cara, quando virou a chave, mudou, assim. Mas foi bem difícil. Eu lembro que eu pensei várias vezes. Foi cavar o empreendedor dentro de ti ou tu sempre trouxeste isso? Não, eu fui cavar isso. Nunca tive na família nada, ninguém que tinha isso de empreendedor, e por isso que era mais difícil ainda de eu me motivar, e foi bem difícil. Porque daí todo mundo, pra tua segurança, diz pra não fazer, né? Sempre. Quem foi uma inspiração na tua vida, um mentor, alguma coisa alguém que tu olhava e tu via, ou que tu conversava às vezes? Ou lia livros. Ou conversa, né? Às vezes tem vários... A Zappos foi como empresa, né? A Zappos foi um case que assim, eu tenho... Posso colocar assim que, beleza, a Zappos realmente concordo, tenho de pessoas que eu li, não que eu conheço, né? O Jim Collins e Empresas Feitas para Vencer são duas coisas que para mim mudaram muito a minha vida, mas
no meu início, principalmente, eu coloco alguns amigos meus que eram empreendedores que, cara, eu nunca tive medo de perguntar porque eu não sabia porra nenhuma e a partir da minha ignorância e as pessoas sempre me ajudaram bastante, assim. Que legal. Tu já fez... Aliás, tu faz muita coisa, né? Porque a alimentação como é que é? O problema é fazer bem, não né? sei o quê. Cara, o que tu abriria? Se tu fosse empreender, o que tu iria fazer? Não pode absolutamente coisa nada diferente, que tens ali atrás. Não vale dizer que eu queria voltar a fazer stand-up? Não. Não, né? Não. Isso tá fácil, né? Agora mesmo, tá mais fácil ainda. Ele vai lá e diz, essa porra aqui é minha, eu sou o dono da bola, vocês vão ter que rir. Meia hora aqui. Quebrar em um mês. Não vale comédia e não vale seguro. Tá. Cara, eu acho que algo relacionado à psicologia. Nossa. Eu sempre gostei muito de entender da mente humana, e tanto que o Sapiens pra mim foi algo que me influenciou totalmente, muito. né? É o que brilhava muito de entender a mente das pessoas, de entender como elas veem o mundo, então acho que seria isso. Bacana. Pra finalizar, tu tá com que idade agora? 36. Tá fazendo 36. Ela é tua primeira filha? É. Com 36 anos? Qual é o problema, Rafael? Não, cara. Só porque ele teve com 18 o primeiro filho. Tive com 14, né? Tenho 9 crianças. Cara, se tu se encontrasse com 19 anos, o que tu ia falar pra ti, cara? Onde tu estavas com 19 anos? O que tu estavas fazendo? Nossa, viajando. Muita merda. Não, foi antes de eu viajar. Foi antes de eu viajar. Eu tava assim... Viajando. Eu tinha reprovado 2 vezes no primeiro ano. Eu tava fazendo faculdade da qual eu tinha que... Sabe o que eu fazia? Na primeira semana, eu ia eu estacionava atrás da cantina. Aí, antes de passar pra ir pra aula, eu tinha que parar na cantina. Eu parava na cantina, ficava jogando truco. Aí eu já estava formado em truco 2, cantina 3 e eu já nem ia mais pra aula por vergonha porque eu não conhecia mais ninguém. Já tinha passado 3 semanas e eu não tinha ido pra uma aula. A cantina é um buraco negro da universidade. Exato. Né? Ela é onde o cara entra e não sai mais, ele não sabe o que tá acontecendo, né? Exatamente. Daí, ou seja, eu tava nesse mundo. Eu tava assim, tipo, não tava estudando. Qual era a faculdade? Eu comecei fazendo engenharia de produção, depois fui pra administração, terminei marketing. Terminou marketing? Mas terminou? Concluiu? Não, terminei. Terminei porque, inclusive, quando eu terminei... O cara tira o diploma pra provar, né? No primeiro dia de aula, eu cheguei eu fiz quase tudo, só faltou o primeiro semestre e uma matéria. Eu cheguei nesse dia, já tava mais velho, porque eu levei 10 anos pra me formar. Eu também. Eu cheguei na sala, a galera falou assim, ô professor, que matéria que a gente vai ter e tal. Eu falei, não, vocês estão liberados hoje. E daí foi todo mundo embora, e daí quando o professor chegou não tinha mais aula, mas... Porque eu era aluno, eu tava pra terminar, mas... Todo mundo achou que tu era do cara. Tipo, mas enfim, era assim que eu tava antes sempre de viajar. empreendeu, né? Tipo, Só que eu usava pro mal. Assim, Mas o que tu falarias então pro Rodrigo de 19 anos hoje? Cara... Não enrola a gente, cara. Relaxa que vai dar tudo certo. E assim, se eu fosse pra dar uma dica, porque eu não me arrependo, acho que de nada do que eu fiz em si, eu só quero dizer, quer uma dica, ouve mais. Nossa. Porque eu acho que isso foi uma coisa que eu conversei, a Marina, inclusive, vocês vão gravar ali, ela me ajudou muito. Ela disse, tipo, é impressionante como a tua mudança na tua vida teve um momento na minha história que eu comecei a ouvir mais, o Sapiens potencializou isso, e o ouvir me fez, por exemplo, estar aqui falando. Entende? Eu aprendi muito mais quando eu comecei a ouvir mais e falar menos. Cara, eu acho isso começa a ouvir antes, importante, né? Dirias pra ele, começa a ouvir mais as pessoas agora. Seja menos ansioso, deixa as pessoas falar. A matemática é simples, tu quer aprender ou tu quer ensinar, né? Tu quer aprender, né? Vamos falar a verdade. Então deixa a pessoa que tá na tua frente falar, porque ali tu tá aprendendo, né? Isso. Acho que é importante ensinar e tu aprende no ensinar, mas, cara, escutar poderia ser colocado como um superpoder. Sim, é um realmente. Superpoder, né? É. Pô, Rodrigo, obrigado demais, cara. Tirar 1 hora, eu sei que tirar 1 hora da tua vida é muito, então tirar 1 hora... Cara, eu ganhei uma hora. Perder com a gente aqui, obrigado demais, cara. Obrigado demais você que tá escutando. Não esqueça, eu acho que se você tá aqui agora, você escutou exatamente o que a gente falou, vai lá, contempla, né? Vai lá e contempla o Porão, porque é um dos 10 no Brasil. E tem trazido... Tem que valorizar, eu nunca eu não juro por Deus, cara, as pessoas que você está trazendo, claro, e assim, mais uma vez, não só essas pessoas, né? Mas, poxa, é importantíssimo para nossa cidade, né? Para nossa região, o comedy. E isso vai dar mais força e gás para ele montar outros e trazer ainda e melhorar cada vez mais. Vamos lá, galera. Eu sei que às vezes a nossa região quer que dê certo. Nada
eu conheço vários comedies, cara. Nada é tão incrível e a proximidade que tem com o comediante como o Porão, vai lá que você vai adorar. Não esqueça de compartilhar, comente aqui o que você achou, né, do Rodrigo e também do Porão. Se foi lá, comenta aqui embaixo também, seria muito legal. Não esqueçam de seguir as redes sociais. Eu queria perguntar pro Rodrigo primeiro qual é a rede social do Porão. Então, vou fazer um negócio antes de passar, se quem ouvir isso, independente do período que for, se foi em 2026, se foi em 2030. Se inscrever no canal, se tiver inscrito no canal de vocês, seguindo, e mandar lá uma mensagem pra gente dizendo que ouviu isso aqui no podcast, ouviu inteiro, a gente vai isso dar vai ter um desafio, um bom desconto lá pra pessoa, a gente dá um voucher aí, um desconto na compra de qualquer ingresso pra... E qual é o Instagram do Porão? Porão Comedy, né? Comedy com Y no final? Porão Comedy. Rodrigo Roberti. Rodrigo Roberti é o meu Instagram. Sapienscast, @sapienscast e @TN Seguros. Aliás, assista lá Sapienscast também, o podcast é muito bacana, vale a pena. O Rafael já esteve lá, né? Eu já estive lá. Vocês dois já tiveram. Falta só não receber vocês dois juntos. Mas... Vamos fazer. Podia fazer juntos, né? Boa. Vamos se xingar lá. No cu, lavar roupa suja lá. Exatamente. Não esqueçam de seguir Pancho com BR. Tenta, nem todo mundo consegue, mas tenta se inscrever. Ele tem um canal animal de notícias, cara. Tem um grupo muito legal. Ele não põe todo mundo, tá? Então, se você tiver aí, vai lá e fala com ele. que ele coloca você no grupo, manda o link pra ti. Ou qualquer coisa, fala comigo que eu te mando o link na surdina. Real Rafa Silva e podcast ATDQN. Obrigado demais pela sua audiência. Tamo junto. Até mais. Valeu, tchau.